Paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu gosto de ficar aqui, irmãos, porque aqui fora é um ventinho fresquinho e dentro de casa é muito abafado, muito calor. Eu não me dou com ventilador e eu prefiro ficar aqui, né? Que é a igreja, mas eu tô com a porta aqui aberta na frente e vem esse ventinho maravilhoso, amém? Não esquecendo de você deixar o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude. Se o meu testemunho está te ajudando, me ajude também. Vou dar hoje continuidade ao meu testemunho. Como eu disse antes, eu parei na minha irmã. Mas antes disso, irmão, eu não tinha casa. Perdi tudo, como eu falei para vocês, dinheiro. A casa era de aluguel e eu não tinha casa. Mas eu me peguei muito a Deus e fui para a igreja. E a minha pastora Josefa era uma pessoa que me instruía muito bem. Ela ainda está em São Paulo, ainda sou dessa igreja, graças a Deus. E ela me aconselhava muito. Mas eu não queria mais morar na casa da irmã Rose, mesmo ela tendo feito transplante de coração, de fígado, e estando bem. Eu via que a casa era muito pequena e minha filha não estava comigo. E eu sem dinheiro, sem condições, sem trabalho, eu não conseguiria, pela justiça, ter a minha filha de volta. Porque eu estava pobre, eu estava sem nada. E eu orava ao Senhor de manhã, de dia e de noite, porque, irmãos, era forte o que eu sentia. Era uma dor tão forte que só Deus sabe o que eu passava. Tinha vezes que as pessoas diziam: você não ama a sua filha? Porque eu não murmurava, mas a minha filha não estava morando comigo. E eu não podia pedir ela para morar comigo, porque eu ia colocar ela onde? Na casa da irmã Rose? Não dava. Então, irmãos, era uma angústia muito grande, era uma tristeza muito grande. E eu orava muito para Deus me dar uma casa. E quando eu orava, Deus falava aqui em Lamentações 3:29. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Olha só, Deus mandava eu colocar a minha boca no pó, talvez assim houvesse esperança. Mas qual era a saída de eu ter a minha casa? Era colocando a boca no pó, era orando, era me humilhando diante de Deus. E assim eu fazia. Mas durante esse tempo, uma irmã minha daqui do Nordeste ficou doente e não houve tratamento para ela aqui no estado de Alagoas. E todo mundo estava esperando só a morte dela. Na época eu já era uma missionária, mas não ungida. Eu era uma pessoa que já fazia missões, ia para muita vigília, ia para muito monte. E ali eu tive um sonho com ela, que ela estava morta. Meu cunhado era caminhoneiro. Ela estava num caixão, debaixo do caminhão, viva. Então ali o Senhor me revelou que ela ainda tinha esperança. E eu comecei a orar, busquei a palavra e Deus disse que era para mim vir. Eu vim, cheguei aqui, vi a situação dela, era horrível. Terrível a situação da minha irmã. E aí eu falei com meu cunhado, eu disse: você tem dinheiro para comprar 2 passagens de avião e nós ir para São Paulo? Aí todo mundo me achou louca, irmãos, porque os vizinhos, a família, porque se aqui em Alagoas e Maceió, que era a capital, desenganou sua irmã, como é que você vai levar sua irmã para São Paulo e dizendo que Deus vai curar ela? Eu disse: Deus vai curar. E os médicos aqui diziam que era câncer, outros diziam que... Eu sei que deram um monte de nome de doença, veio entupido, um monte de coisa, mas não deram o diagnóstico certo. E meu cunhado olhou para mim, o Beto, e disse assim: tenho como comprar essas 2 passagens de avião, que seria a dela e a minha. Ela não tinha condições de viajar de ônibus. Ela estava muito fraca, muito doente. E aí nós fomos. Na viagem, ela começou a piorar, a passar mal.
E aí a aeromoça falou para o piloto, né? E o piloto disse que nós ia parar em Recife para nós descer e ir para o primeiro hospital. Eu disse, não, nós vamos continuar. Ela está melhor, isso é o normal dela. Deus colocou essas palavras na minha boca. Esse é o normal dela. Irmãos, nós seguimos viagem, chegamos no aeroporto de São Paulo, a minha irmã mais velha estava esperando nós para nós ir para a casa dela, para depois eu ir no hospital para conseguir o tratamento dela. Mas Deus fez diferente. Quando Deus manda você e eu ir, nós temos que ir. Quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. E aí quando chegamos já para pousar em São Paulo, ela começou a ficar mais ruim. E aí o pessoal mesmo da aeronave, do avião, ligaram para uma ambulância. A ambulância veio buscar ela e foi a ambulância mesmo. Eles levaram ela diretamente para o Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas não tinha vaga. Ela ficou 2 ou 3 dias nos corredores. Até que eu consegui falar com a minha médica, aquela equipe de médicos que conhecia. Depois de 3 a 4, 5 dias mais ou menos, nós conseguimos uma vaga para internar ela. Eu fiquei na casa da minha irmã, ela ficou no hospital. Todos os dias eu ia visitar ela. Eu estava na Zona Leste, ela no Hospital das Clínicas, era mais ou menos 1 hora de viagem. Todo dia eu ia ficar o dia com ela. À noite eu vinha descansar na casa da minha irmã. E daí, lá feito todos os exames, deu um aneurisma. Mas ela estava muito magra, muito fraca, e ela não podia operar. E aí os médicos disseram que ela tinha que comer, ela tinha que se alimentar, ela tinha, aleluia, que ficar mais forte para poder enfrentar a cirurgia. Quando chegou o tempo da cirurgia, os médicos me chamaram, mandaram chamar meu cunhado aqui em Alagoas. Ele foi para assinar a cirurgia, que era de alto risco. Ela poderia perder a vida dela. Sim, mas antes de eu vir, eu falei para minha pastora, eu vou para ver a minha irmã lá no Nordeste. E a pastora Josefa disse, você não pode ir sem eu te ungir a missionária. Eu não tinha nem roupa, irmãos, porque uma pessoa desempregada na casa dos outros. E aí Deus preparou o vestido, eles me ungiram a missionária. E eu vim já como missionária, foi a minha primeira missão. Eu achei que eu ia ficar aqui por um tempo, mas 3 dias depois eu retornei para São Paulo com ela. E ali, quando chegou o tempo de fazer a cirurgia dela, os médicos diziam, era uma equipe grande de médicos, porque no Hospital das Clínicas, irmão, morre quem tem que morrer mesmo, mas que os cuidados são grandes. E aí os médicos olharam para mim e disseram assim, olha, sua irmã ela tem 5% nessa cirurgia. Eu disse, nós só fazemos a cirurgia se o esposo dela assinar. O esposo dela chegou lá, a minha família, minha irmã, todo mundo com medo, né, irmão? Primeiro do que? Dela morrer, depois se ela morresse em São Paulo, eu ia ficar com a minha consciência pesada, porque era muito caro para trazer o corpo dela. E aí, era eu e Deus e a Bíblia, lendo a Bíblia 24 horas, orando, ia para vigília, ia para monte. E aí eu disse, não, por mim faz sim a cirurgia, agora vai depender do esposo dela. E ela, irmãos, mesmo doente, ela disse, eu quero fazer a cirurgia. Se eu morrer, porque eu tive que morrer, mas eu quero tentar. Mas ela não resolvia, tinha que ser o esposo e os filhos, né? Concordância da família. E o meu cunhado foi, assinou e marcaram a cirurgia da minha irmã. Desculpa, irmãos. Aí, o que é que acontece? Chegou o dia da cirurgia, era uma equipe de 8 médicos e um
O médico chegou em mim e disse assim: você sabe, né, que as chances da sua irmã estão quase zero. É uma cirurgia gigantesca. A veia aorta dela, do coração, está toda estragada e ela pode não resistir a essa cirurgia. Irmãos, eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu disse: Deus, o Senhor não vai me deixar envergonhada. O Senhor fez eu sair de São Paulo, deixei minhas coisas, minha filha, esqueci de mim, esqueci das minhas coisas, para cuidar da minha irmã. E, Senhor, trazer ela para morrer. Aquele dia eu fiquei tão angustiada, voltei para casa, não falava nada para minha irmã, porque minha irmã não era evangélica, era católica, ainda é até hoje, a Rosinha. E aí eu disse: Rosinha, eu preciso hoje para uma vigília. Irmãos, era 2 horas de ônibus para chegar nessa vigília. Mas eu queria ir num lugar que ninguém me conhecesse. Um lugar que Deus falasse comigo de uma forma sobrenatural. Eu acredito que ainda existe homens e mulheres de Deus. Eu acredito em profecia. Não em todas, porque existe muitos falsos profetas, sim, nós sabemos disso. Mas a palavra de Deus diz para nós orar sem cessar e nós não entristecer o Espírito Santo. Nós temos que, tudo que nós receber, nós observar, pedir dom de discernimento se é de Deus e reter o que é bom. E ali naquela vigília, Deus usou uma moça muito jovem, o cabelo dela batia nas costas. E ela veio girando, girando, cheia do Espírito Santo até a mim. Disse: Senhora, o Senhor manda te falar que aquela que você trouxe está no leito de enfermidade. E todos estão dizendo que ela vai descer. O Senhor vai te dar a vitória. E Deus vai mostrar para todos que Ele é na tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado nessa enfermidade. Você vai voltar com ela. Eu voltei para casa. Irmãos, eu guardei aquilo no meu coração. No dia da cirurgia, cheguei na casa da minha irmã. Nós não falava, só orava. Eu ficava em comunhão e nem na palavra. Eu não dizia nada. A cirurgia dela durou 24 horas. Ela tomou 50 bolsas de sangue. 8 médicos. 7 desistiu, mais um persistiu. E a gente não podia ver a minha irmã. A gente só podia ver ela quando ela estivesse no quarto. Quando ela saiu dessas 24 horas, disse que ela ficou que nem um frango aberto. Abriram ela porque a cirurgia dela começa praticamente aqui nas costas e vai até embaixo, né? E ela ficou toda aberta, 50 bolsas de sangue. Ela tomava o sangue e perdia, né? E aí ela foi para a UTI. Depois, quando ela saiu da UTI, ela foi para o quarto, eu fui ver ela e o médico disse: ela ainda corre risco mais 7 dias. Você pode vir visitar ela, mas ela ainda está correndo risco de vida. Irmãos, era tanto dreno naquela minha irmã, era inchada. E eu orando, 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 orando. Depois de 7 dias ela foi para o quarto. Para a honra e glória do Senhor. Essa enfermidade da minha irmã, entre a enfermidade, eu vim para cá, de levar ela para o Hospital das Clínicas, de esperar o tempo dela ganhar peso para fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia, se recuperar, demorou 3 meses. Quando ela teve alta, nós fomos para a casa da minha irmã. E lá também a gente cuidava dela. Só que ela tinha que fazer, depois de 1 mês, ela tinha que retornar e fazer o check-up geral. Só que ela não aguentou ficar na casa dos outros, mesmo sendo em casa de irmã, mas ela queria vir embora, já era muito tempo de hospital, muito tempo na casa dos outros. A gente veio de ônibus. Eu vim com ela como um bebê. Ela tomava água de coco no canudo. Eu fazia vitamina para ela. Mas para honra e glória do Senhor, nós chegamos aqui em Alagoas.
e com vida. E minha irmã vive até hoje. Hoje ela já tem 60 e poucos anos, mas está viva. E teve outros problemas sim, mas tudo isso foi resolvido aqui. Deus curou. Deus, ele age no impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, não desista. A última palavra continua sendo de Deus. Eu gosto muito, irmãos, dessa palavra que fala em Provérbios. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós estamos passando por uma prova, são muitas vozes. São muitas vozes que vêm até a nós, muitas mesmo. E nós temos que ter discernimento de espírito, senão a gente enlouquece. A gente não sabe quando é Deus, quando é o homem, se não tiver discernimento de espírito. E Provérbios 16:1 diz assim, eu gosto muito. Do homem são a preparação do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Amém? E aí, até eu vim com ela, eu ainda não tinha conseguido minha casa. Minha filha tinha ficado aqui com os outros, cuidando dela, até que eu cuidasse da minha irmã. E também estudava, né? Eu consegui a minha filha de volta, mas para isso eu tive que ser muito esperta e foi também uma grande batalha e muita oração. Senão, depois de 2 anos, eu perdi a guarda dela. Também ainda vou dar continuação nisso. Mas o que eu quero dizer para você? O Senhor, nesse dia de hoje, está fazendo. O homem faz a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Do Senhor vem a última palavra. Então, essa minha irmã foi desenganada de todos os médicos, mas os médicos do médico, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, ele deu a vitória para ela. Você que parou nesse vídeo, você não parou em vão. Você não parou nesse canal Jesus é a Porta em vão. Jesus é a porta. Você vai ver muitos testemunhos. Eu vou dando testemunho de acordo com o que o Espírito Santo de Deus manda eu falar. Então, se você está enfermo, lembre-se que quem te fez foi o Senhor. Ele conhece cada órgão teu. Ainda que você precise passar por uma cirurgia, passar pela mão do médico da terra, mas coloque na frente, acima de tudo, o Senhor. Quando a minha irmã, ela entrou para fazer no centro cirúrgico, que ninguém mais podia entrar com ela, eu falei para ela, pega na mão do Senhor e vai, porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. O Senhor vai trazer você de volta para nós. E o Senhor trouxe. E eu quero te dizer, também para mim conseguir a minha casa, eu consegui. Eu ainda vou dar continuação a esse testemunho. Que depois nós fizemos um culto de ação de graça na casa dela e começou o meu ministério pastoral. Depois disso, foi que eu consegui a minha casa. Mas eu vou dar o testemunho também. Foi muito difícil, mas eu consegui. Não pense porque está demorando, porque Deus está em silêncio. Ou então, pastor, eu já orei tantos anos doente. Irmãos, Deus sempre tem alguém em algum lugar orando pela tua vida. E Deus, ele faz a pessoa vir lá de longe, como eu vim de São Paulo, para Alagoas, buscar a minha irmã, para que ela tivesse a vitória, para que ela tivesse vida. Deus diz no Salmo 91, ele ordena anjos para nos abençoar. Eu não podia abençoar com dinheiro, mas eu podia abençoar com as minhas orações. Eu podia abençoar, aleluia. Porque aí, irmãos, uma vez que Deus tirou tudo de mim, Deus não quis mais que eu trabalhasse com floricultura, que eu fosse mais empresária, mas sim serva, que eu começasse a servir e fazer a obra de Deus. Não pense vocês que eu estou aqui
nesse canal, simplesmente por vaidade ou por ganhar dinheiro. Lógico que eu preciso, que ninguém vive sem dinheiro. O pão de cada dia não cai na nossa mesa. Se Deus não usar pessoas para nos abençoar, mas a meu desejo, a minha vontade era trabalhar. Mas já eu comecei a fazer a obra de Deus com uns 26 anos, hoje eu estou com 57. Não tem mais como colocar a mão no arado e olhar para trás. E eu quero te dizer, você não está em vão nesse canal. Deus vai te abençoar. Esse canal é um canal de bênção. Você vai ver muitos testemunhos, palavra de Deus. E no dia que eu entregar uma profecia, pode ter certeza de que não sou eu, é Deus. Porque eu tenho muito medo de brincar. Eu não brinco com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ai daquele que aumentar ou diminuir um tio da palavra de Deus. Oremos ao Senhor, amém? Senhor, eu te agradeço, meu Deus, mesmo sem ouvir, mas eu já creio que cada um que vai ouvir esse testemunho vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário. Eu estou, Senhor, anotando o nome das irmãs que estão pedindo oração, meu Deus. Eu estou colocando o nome de cada uma naquele caderno. Mais tarde, eu creio, Deus, nós vamos fazer uma oração profética, pedindo a Deus que Deus cure nós, que Deus, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, de casa própria, tire nós, Senhor, do espírito da miséria. Não deixe, Senhor, que falte o pão de cada dia na nossa mesa. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica na paz. Deus te abençoe. Esse canal se chama Canal Jesus é a Porta. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar, em nome de Jesus, uma luz. Em nome de Jesus. Amém.